Olá, boa tarde. Estamos aqui mais uma vez para mais uma aula da disciplina de Educação Física. Hoje a nossa videoaula é a nossa videoaula de número 17. E lembrando que essas nossas videoaulas são para as turmas de 6º e 7º ano do ensino fundamental. Eu sou o professor Maurício, sou professor da Escola Luiza Paraçu Borges e estamos aqui hoje para falar de mais um tema super relevante dentro das aulas de Educação Física. Nós vamos falar hoje sobre parkour, suas características e vamos falar um pouquinho também sobre o que são atividades de aventura. Antes de nós começarmos o nosso tema de hoje, vamos falar um pouquinho sobre o que nós falamos na aula passada. Nós falamos um pouquinho sobre o hip hop, nós falamos também, conversamos um pouquinho sobre a história, sobre a cultura das danças, os estilos do hip hop e como o hip hop hoje está presente dentro da nossa cultura, dentro da nossa sociedade e como que essas manifestações elas acontecem. Então hoje nós vamos falar sobre o parkour e suas características. Vamos falar também sobre o conceito de parkour, o que é, essa atividade. A história, vamos aprender um pouquinho sobre o que é essa história do parkour. Vamos falar sobre o seu criador, os principais movimentos realizados quando nós vamos fazer esse tipo de atividade, as capacidades físicas que são envolvidas nesse tipo de prática, os benefícios de se fazer ela, o que nós ganhamos quando nós praticamos esse tipo de atividade e ainda vamos falar um pouquinho sobre a polêmica e preconceito sobre essas atividades. Então, o que é o parkour? Nós estamos falando de parkour desde o começo da aula, mas muitos de vocês talvez já conheçam, mas alguns de vocês talvez nunca tenham visto. O parkour ela é uma modalidade que significa arte de deslocar-se. Então, você sair de um lugar para o outro, só que enfrentando determinados obstáculos, de um ponto de partida para outro rapidamente, usando técnicas de saltar obstáculos, como rampas, escadas, muros, corrimãos, calçadas, árvores ou qualquer outro lugar onde se possa escalar e explorar apenas os recursos do corpo de forma ágil e superando seus limites. Então, o parkour é uma atividade geralmente desenvolvida em meios urbanos, dentro das cidades, onde as pessoas elas utilizam do seu próprio corpo para transpor determinados obstáculos, como, por exemplo, o corrimão de uma escada, saltar um espaço para o outro, pular sobre bancos, saltar sobre muros, sobre muretas. Então, o parkour é uma atividade física de transposição, de deslocamento de um lugar para o outro. É uma atividade que vem crescendo muito nos últimos anos, porque o número de praticantes eles vem aumentando, principalmente no Brasil. Nós temos já diversas equipes de competição de parkour. E nós vamos conhecer um pouquinho sobre esses movimentos e como eles são feitos também durante essa prática. O parkour ele é um tipo de atividade inspirada num método natural da educação física. Ele foi idealizado por George Herbert. Ele idealizou um percurso para treinamento militar, chamado de parcours militaire, muito utilizado pelo exército francês. Daí surgiu o nome parkour, que tem origem no parkour, que é percurso em francês. O parkour ele se encaixa dentro de um grupo de atividades que nós chamamos de atividades esportivas de aventura ou atividades esportivas radicais. O que seria esse grupo de atividades? São aquelas atividades onde as pessoas elas desenvolvem um senso de risco. Então, as atividades onde ocorre, sabe aquele friozinho na barriga que acontece quando nós vamos no parque de diversão, quando nós subimos naqueles brinquedos mais altos? Ou ainda, quando a gente salta de um lugar para o outro e dá aquele friozinho na barriga, essa sensação é que faz com que esses esportes se caracterizem como esportes radicais ou esportes de aventura. Vou dar algum exemplo para vocês de alguns esportes que são caracterizados como esportes de aventura. O skate e o surf, por muitas pessoas, são caracterizados como esportes de aventura também, porque quando você sobe no skate, ele dá aquela sensação de adrenalina, Nós aumentamos os níveis de serotonina, de cortisona, de adrenalina e faz com que o nosso corpo dê aquele friozinho na barriga, Aquela sensação de, nossa, isso é muito legal, isso é muito divertido. Outras atividades também que se encaixam também nas atividades de aventura, que são as caminhadas de montanha, o ciclismo de montanha, o bungee jump, que já são esportes de alto risco, Bungee jump, paraquedismo, asa delta e outros tipos de esporte mais. George Herbert, inicialmente, as maiores influências para o desenvolvimento do parkour foram Raymond Bellet, no século XIX, e o método natural da educação física de George Herbert, também no final do século XIX e início do século XX. Método este, no qual Raymond Bellet foi instruído na infância e adolescência.
George Herbert foi um oficial da Marinha e profissional de educação física francês. Nós sabemos que os primeiros exercícios dentro da disciplina de educação física, né, quando começou as atividades físicas, elas começaram pelos militares. Então, os primeiros exercícios, os primeiros tipos de prática de educação física, elas foram primeiramente desenvolvidas para treinamento militar. Né? Então, o parkour ele também era utilizado dessa forma, como uma forma de treinamento, de fortalecer o corpo dos soldados, de fortalecer o corpo das pessoas do exército, para que eles pudessem ir a campo e desempenhar os seus papéis de melhor maneira possível. Alguns movimentos de parkour, né? Então aqui nós temos, por exemplo, o equilíbrio. Se a gente olhar aqui na foto aqui, a pessoa está se equilibrando sobre os braços para transpor um banco, né? Ou ainda para transpor uma mureta. Então é o ato do praticante de se equilibrar em corrimãos, barras, muros, muretas e outros locais que exijam essa capacidade física com mais precisão. Então o equilíbrio, né, assim como nós utilizamos o equilíbrio no nosso andar, no nosso correr, nessas atividades elas estão presentes quase em todas. O rolamento, que é uma técnica para diminuir o impacto de chegada ao solo, por exemplo. Então um rolamento simples com a intenção de amortecer a chegada ao solo, ou amortecer ainda a chegada para criar um impulso para a realização de um outro movimento. Então ao invés dele cair somente no chão, ele rola quando ele cai. E isso faz com que o impacto seja diminuído e ele já possa fazer um outro movimento de maneira muito mais rápida. Salto para subir. Então aqui nós vemos aqui, ó, ele pulando e segurando no muro. Então ele está subindo em um muro, por exemplo. Então a ação do praticante de superar um obstáculo mais alto, saltando e utilizando principalmente os membros superiores, também chamada de subida. Ou a escalada, no caso. O salto em distância, então aqui ele está saltando de 2 pontos, de um ponto para outro, uma distância maior. É um salto após o movimento de aceleração, de um ponto para o outro. Muitas vezes utilizado para superar vãos ou fendas, ou espaços, né? Por exemplo, o que normalmente termina com um rolamento. Então, quando ele faz um salto de uma distância maior, ele faz o rolamento ao final para ele diminuir esse impacto desse salto. O salto de precisão, que é um salto um pouquinho mais parado, numa distância um pouquinho menor, de um ponto para o outro, normalmente é em pontos pequenos, com bordas de muros. Então, muros menores, onde ele faz a transposição desse muro, realizando um salto um pouquinho menor, que é um salto de precisão. Por que precisão? Porque ele pula e cai já exatamente naquele mesmo local que ele já estava planejando fazer aquele salto. A passagem de muros ou paredes, então o praticante ele dá um impulso no muro ou na parede com os pés e se utiliza desse movimento de impulso para conseguir alcançar o topo desse objeto, por exemplo, desse lugar. Então, assim como os apoios de membros superiores, ele também consegue transpassar esses obstáculos. Então, vocês viram que os movimentos do parkour, eles são de transposição. Então, para você passar de um lugar para o outro de uma maneira rápida, de uma maneira efetiva e para que ele faça isso de uma maneira que ele possa continuar os movimentos, dando continuidade àquela ação. Nós temos também o desmonte, que é uma ação que o praticante solta de um ponto, por exemplo, ele estava segurando em outro, pendurado, e ele cai em outro, né? Então o desmonte ele solta de um lugar e ele acaba caindo em outro. Aqui nós temos um exemplo aqui que ele salta de um lugar e ele cai em outro segurando. Alguns movimentos do parkour, né? Então, legal nós vermos esses movimentos, né, de uma forma mais dinâmica aqui, como eles acontecem. Então, aqui nós podemos ver a escalada. Então, ele batendo os pés na parede, ele consegue chegar num ponto mais alto. Então, aqui, se ele tivesse apenas do chão e tentasse saltar lá em cima, seria talvez meio difícil dele conseguir alcançar lá. Então, ele utiliza esse impulso na parede, coloca os 2 pés na parede para alcançar um ponto mais alto. Então, isso daqui é uma das técnicas do parkour. Aqui outro movimento, né? Ele saltando de um lugar, né? Que ele utilizou o corrimão como impulso e fez a pegada no outro corrimão numa distância um pouquinho maior, né? Para vocês verem a complexidade desse movimento aqui, ele chega a fazer um giro no ar para tentar pegar no corrimão do outro lado. Esse daqui, um pouquinho mais complexo também, ele saltando de uma altura um pouquinho maior, fazendo um salto no ar e percebam que quando ele chegar ao chão, ele faz o rolamento para diminuir os impactos, né? Então ele dá uma rolada, ele faz um movimento para ele diminuir aquele impacto que pode ser se ele caísse de pé, por exemplo. Aqui nós temos aqui uma outra transposição, aqui numa parede um pouquinho mais alta ainda do que aquela primeira, né? Ele fazendo vários tipos de transposição, utilizando os pés, utilizando os braços, né? Então vocês percebam que as escaladas, né, elas são bastante presentes nos movimentos de parkour. Aqui o rolamento,
né? Ele utilizando o rolamento tanto no início do movimento, como no final do movimento. Então aqui ele faz um rolamento no início do movimento e aqui na hora de voltar, né, ele faz uma pegada, né, uma transposição e vários movimentos aqui que nós falamos. Então olha o rolamento, como ele faz para diminuir os impactos, por exemplo, de uma chegada no solo. Então mais uma vez, ele faz o rolamento novamente para diminuir o impacto no solo e depois ele faz uma retomada, né, uma escalada, utiliza os braços para segurar, né, utiliza de impulso. Então essas são algumas de técnicas de parkour. Então quais as capacidades que a gente envolve nessas práticas físicas de parkour, né? Assim como as habilidades físicas elas são fundamentais, as capacidades físicas elas são essenciais. Então elas acontecem em quase todos os movimentos do parkour. Aprendemos nas aulas anteriores que nós temos 7 capacidades físicas. A força muscular, a potência, a flexibilidade, a resistência cardiorrespiratória, o equilíbrio e a velocidade. Aonde que essas capacidades físicas se encaixam na movimentação do parkour? Então iremos relacionar agora as capacidades físicas com as situações que acontecem nessa prática dessa atividade. Então por que a capacidade física é importante para praticar essa atividade, praticar o parkour? Vamos ver agora nos próximos slides. Então a velocidade. A velocidade ela é um movimento, ela acontece nos movimentos base para a manobra. Então você precisa de uma velocidade para chegar naquela determinada manobra e realizar ela de uma maneira mais fácil. Lembrando que velocidade é aquela capacidade física que você se desloca de um ponto a outro o mais rápido possível, utilizando o menor tempo possível. Força muscular, segurar os objetos. Você precisa de força para segurar no corrimão, na borda da parede. Então você precisa dessa força para você realizar esses movimentos. Resistência cardiorrespiratória. Lembrando que resistência cardiorrespiratória é aquele fôlego, né, para nós realizarmos a atividade, né? Então essa resistência, esse fôlego a mais, para você conseguir realizar as diversas manobras e não se cansar tanto. A flexibilidade. Lembrando que a flexibilidade é aquela capacidade de nós fazermos os movimentos com maior amplitude. Tá? Então aumenta a quantidade de manobras bem-sucedidas. Então você tendo um corpo bem flexível, você consegue realizar essa quantidade de manobra de melhor maneira possível. A resistência muscular, que é a capacidade de aguentar esse movimento por determinado tempo, né, por um maior tempo no caso. Então mantém o ritmo, o condicionamento físico que o parkour exige. Então o parkour é uma atividade que exige uma resistência muscular muito grande, né? E esse treinamento faz com que o atleta ou a pessoa praticante do parkour, ele tenha essa resistência nos músculos, ele aguente por mais tempo esse determinado exercício. O equilíbrio, né, que nós falamos lá no primeiro slide, que ele está presente em todas as atividades que nós fazemos, mas no parkour ele tem uma constância muito grande. Então ele ajuda nos obstáculos mais difíceis, né? Andar sobre trilhas menores, sobre espaços menores. Potência muscular, que é a capacidade que intensifica a força e a impulsão das pernas e dos braços. Então ele consegue fazer os saltos mais distantes, mais altos, graças à potência muscular. Benefícios que o parkour traz para nós, né? Então nós temos alguns benefícios que essa prática traz para nós. Traz uma consciência corporal, você passa a entender o seu corpo melhor e os limites dele. Os limites individuais, então você passa a superar os seus próprios limites. A coordenação motora, que é aquela capacidade de você fazer seus movimentos de uma maneira mais ordenada. Então faz com que você desenvolva outras habilidades também. A autoestima, então você consegue fazer aquele determinado exercício e isso faz bem para você. Né? Você conseguir fazer algo que você nunca tinha feito antes. Isso faz bem para nós, né? Você fazer algo novo, fazer algo diferente. Aumenta a nossa flexibilidade e, além disso, melhora o nosso condicionamento físico para realizar qualquer outro tipo de atividade também. Algumas polêmicas sobre o parkour, né? O parkour ele recebe muitas críticas, né? Por ser um esporte de alto risco, mas é preciso grifar que os praticantes experientes eles nunca se machucam, porque eles calculam os riscos antes de fazer, né? Então ele nunca vai fazer um movimento que ele nunca tenha treinado antes, né? Ele não vai se arriscar a machucar porque é um movimento já treinado, já um movimento já calculado antes de fazer. Será que o parkour ele é acessível a todos? Né? Será que nós conseguimos realizar o parkour na nossa cidade, na nossa escola? Será que dá para fazer alguns desses movimentos? Vamos pensar um pouco. Será que os movimentos utilizados nessa modalidade são de grande risco ou somente de alta performance? Somente as pessoas muito treinadas conseguem fazer algum desses movimentos? Ou podemos praticar esses movimentos de uma forma gradativa, começando de movimentos mais simples e chegando a movimentos mais difíceis?
Eu acho que a resposta talvez seria essa, né? Para nós praticarmos o parkour, começamos de movimentos mais simples e chegamos a movimentos mais difíceis. Assim como nós aprendemos todos os outros tipos de movimento. Começamos sempre do mais simples e chegando naquele movimento mais difícil, mais complexo. E para nós terminarmos, né, aquele recadinho sempre do finalzinho da aula, usar máscara para sair de casa, usem sempre o álcool gel nas mãos, só saia de casa se for necessário. E um forte abraço a todos vocês. Até a próxima aula.